jeito que você vai para a faculdade e aprende um caminho para poder se formar, a escola, ensina os seus filhos assim a Bíblia, se você não segue ela, se você nem lê ela, se você nem ora, ou ora só quando o problema se levanta, não venha me dizer que Deus é na sua vida. Aí eu pergunto para você, vai ficar usando um versículo desse, arrependo-se, pois o reino dos céus está próximo. Isaías fala isso, João Batista fala isso. Há quantos anos atrás, antes de Jesus vir à terra, já foi falado. Imagina agora, se lá estava próximo, imagina agora. Arrependam-se. E eu quero frisar para pessoas que pregam a palavra: arrependam-se do erro de vocês, de ficar buscando só prosperidade, de ficar buscando só curso, só vendendo aula. Ficam contratando pessoas que não servem a Deus para colocar em cima do altar, coaches, para querer ensinar a ovelha de vocês, sendo que a Bíblia fala que cada manhã ela se renova. Pregue a Bíblia que o seu povo vai prosperar na saúde, vai prosperar na alegria, vai prosperar no financeiro, vai prosperar na saúde, vai prosperar no casamento, ministérios vão prosperar, pessoas vão ter sede de Jesus, a sua igreja vai expandir, sendo conhecida que é a igreja que prega o reino de Deus. Cansa. Hoje os jovens, nem as igrejas hoje ensinam mais os jovens a respeitar os mais velhos. Eu lembro que eu tinha prazer, isso que eu estou me encaminhando para os 40 anos. Eu lembro que eu tinha prazer em sentar e ouvir meu pai, sentar um tio, ouvir uma pessoa mais velha, um conhecido. E ainda tenho. Mas hoje ninguém mais tem o prazer de sentar e ouvir aqueles que têm experiência. Como eu ouvi um pregador falando, não querem ouvir aqueles que já sabem qual é o futuro de vocês, porque eles já passaram por aquilo. Vai aconselhar, parece que os jovens sabem de tudo, vocês não sabem de nada. Um monte não saiu nem do peito ainda, não largou nem a fralda, bem dizer, e já acha que é homem. Nasceu um pelo no sovaco, já acha que é homem. Meninas que passam um batom já acham que são mulher. Se arrependam. Maridos, se arrependam dos erros que estão cometendo. Esposas, se arrependam. Eu tenho que me arrepender a cada dia para alcançar a maior vitória da vida, que é levar a minha família para o céu. Mas enquanto isso não acontecer, porque parece que as pessoas não querem mais ir para o céu, enquanto isso não acontecer, eu quero ser abençoado nessa terra, mas ser conhecido como um homem, uma família que fala a verdade. Cansa esses enganadores. Pessoas que só são amigas se você emprestar dinheiro. Pessoas que só são amigas se você for pra balada junto. Pessoas que só são amigas se você falar sim pra tudo. Cambada de hipócritas, como dizia João Batista. Eu fico me perguntando e conversando muitas vezes com a minha esposa. Imagina se João Batista hoje caminhasse na terra e fossem famílias, fossem igrejas. Eu fico me perguntando se Paulo, ele viesse hoje e ver o que está acontecendo. Paulo, pregador da palavra, que anunciou a vinda, que disse: arrependam-se também, façam a coisa certa, e exortava e dizia: vocês estão errados, vocês estão errados, vocês estão errados. Perdeu a cabeça, foi preso, perdeu a cabeça, mas não deixou de falar da palavra de Deus verdadeira. E você, líder de igreja, está tentando amaciar os membros da sua igreja para encher a igreja, para dizer: eu já tenho 1.000 membros, eu tenho 2.000 membros, eu tenho 3.000 membros, eu já tenho 5.000 pessoas aqui dentro, 5.000 pessoas vazias de Deus. Que nem a sua equipe que você tem com você tem o Espírito Santo dentro, que se manifesta uma pessoa com demônio, eles correm. Faça um favor para você e para a sua igreja.
Chama o pregador assim para a sua igreja e para dizer: arrependam-se. A sua família está assim porque você não larga o erro. O seu casamento está assim porque você não larga o erro. Os seus filhos estão assim porque você não larga o erro. Você não é exemplo. Você não é exemplo de nada. E digo para você agora, pastor, para você, líder de igreja, você não está sendo exemplo de nada, a não ser o exemplo para as pessoas pensarem que só quem tem carrão, quem tem roupa, quem tem mansão, quem tem igreja grandona, está cheio de Deus, estão vazios da presença. Estão vazios da presença. Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Está próximo. Pastor Samuel, o senhor quer ser próspero? Com certeza. Eu tenho contas para pagar, eu tenho família para sustentar. Mas a prosperidade não está baseada em mentiras. Há ofertas. Te dou tanto para você falar tal coisa, é o que está acontecendo hoje. Te dou tanto para você falar tal coisa para trazer mais pessoas ainda. Mentiras, enganos. Hoje, mais cedo, pensando nessa palavra, quando conversei com um amigo meu, pastor, sobre esse versículo, eu fiquei hoje pela manhã pensando: Senhor, usa minha boca para falar, porque eu sou obrigado a falar sobre esse versículo. Está me incomodando já faz 2 dias. Eu não sabia o que ia falar, mas eu sabia que não ia ser leve. Porque eu estou dizendo para você: arrependa-se do seu erro. Seu casamento precisa ser restaurado. Arrependa-se do seu erro. A sua vida financeira precisa ser restaurada. Arrependam-se. A sua família e os seus filhos precisam ser restaurados. Arrependam-se. Agora, independente da sua religião, arrependam-se. E você que é líder de igreja, eu vou frisar nesse vídeo isso: arrependa-se do que você está fazendo. Porque está cheio de pessoas do teu lado, líder, batendo nas tuas costas, porque eles só querem também usufruir disso. Começa a ser firme para ver se vão ficar do seu lado. Mas eu prefiro uma pessoa do meu lado, de Deus, do que uma multidão do inferno. Mas a minha função é uma só como pastor. Como eu digo, me encaminhando para os meus 40 anos daqui a pouco. Com mais de 10 anos de ministério. Não sou nenhum santo, mas unção eu tenho na minha vida. Já pensei até em mudar o meu jeito de pregar. Já ouvi pessoas dizendo para mim: tem que pegar mais leve. Mas eu não posso. Eu tenho que dizer para você: a sua vida para Deus é valiosa. Só que entenda uma coisa, para o diabo também. O diabo não está preocupado com o seu carro, não está preocupado com o seu terno, não está preocupado com a sua roupa bonita, mulher, não está preocupado com a sua casa bonita. Ele está preocupado em destruir você, em separar o seu casamento. Vê quantas separações estão acontecendo hoje. O foco do diabo é destruir famílias. O foco do diabo é destruir famílias. É claro que existe, ressalva algumas coisas, é claro que existe alguns pontos que a gente sabe que são mais delicados, que tem que acontecer algo, uma conversa, muitas vezes um casamento que chega mesmo até um divórcio por alguma coisa que aconteceu que seja grave. A gente sabe disso, situações e situações. Mas o diabo hoje está destruindo jovens nas drogas, na prostituição. Hoje eu passei, nossa, veio a memória agora, eu passei, a minha esposa está gravando, eu nem falei para ela, veio na minha memória agora. Hoje eu passei pela avenida, na frente de um posto estava a polícia, e estava o carro do ML e tinha um corpo no chão, tampado com aquele papel, parece de alumínio, aquele papel que tampa os corpos. Estava um corpo ali caído. E quando eu vi aquilo, até esqueci de falar para minha esposa isso. E eu pensei: mais um que se foi, quem era, será? Não vi o rosto, não vi a cor de pele, não vi a roupa, não vi o tênis, não vi nada, estava coberto dentro do posto de gasolina. Será se era um jovem drogado? Um jovem na prostituição da noite? Será se era um casamento destruído, o marido ou a esposa fez besteira? Será se era alguém que estava sendo alimentado por mentiras, que não aguentou mais tanta besteira e fez coisa ruim com a própria vida? Será se era alguém que precisava ouvir uma palavra dessa? Será se era alguém que precisava realmente de uma mão estendida?
Porque é triste hoje lugares que dizem que pregam a palavra, mas não querem que as pessoas levem o problema para eles. Como que eu vou ser um pastor e não vou ouvir uma pessoa que precisa de um conselho? Mas o pastor é a mesma coisa que um pai, é a mesma coisa que um responsável, que um vô, uma avó, que faz o quê? Que tem que ter a firmeza de aconselhar, tem que ter a firmeza de dizer tá certo, tá errado. Então, gente, entenda uma coisa, e nesse momento agora que eu estou falando isso, e o momento que você vai ver esse vídeo, não sei se é de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, não sei, mas nesse exato momento que você está assistindo isso, tem pessoas perdendo a vida porque não se arrependeram dos seus erros, de abandonar aquilo e causou a tragédia. E o pior ainda, morre sem a salvação, porque não se arrependeu no mundo espiritual também. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Chega dessa vergonha, gente. Chega dessa palhaçada. Chega. Começa a ser firme. E o que é certo, o que é errado. As coisas do mundo não se misturam com as coisas de Deus. Não me venha dizer: eu creio em Deus, eu sou tão bonzinho, Deus é comigo. Não, se você não faz a vontade de Deus, se você não segue a palavra do Senhor, e não estou dizendo para ser um habitolado, para ser uma pessoa fanática, não. Do mesmo jeito que você vai para a faculdade e aprende um caminho para poder se formar, a escola, ensina os seus filhos, assim a Bíblia, se você não segue ela, se você nem lê ela, se você nem ora, ou ora só quando o problema se levanta, não venha me dizer que Deus é na sua vida. Porque Deus é com aqueles que o buscam, e só podem ser chamados filhos de Deus aqueles que fazem a vontade do Pai. Então fique com essa palavra. Você que está se sentindo enganado em algum lugar, que esse vídeo abra os seus olhos. A verdadeira pregação. Deixa eu falar algo para você sobre igreja. Sobre igrejas. Tem igrejas abençoadíssimas, mas tem igrejas sendo usadas pelo diabo, a verdade é essa. Dentro de uma igreja, todo o conteúdo que tiver nela, fora a palavra, todo o conteúdo, tem que ser no máximo 30% da atenção. 70% a palavra de Deus, que alimenta, que restaura, que purifica, que cura, que faz o milagre impossível acontecer. Jesus disse: em meu nome vocês expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Em meu nome terão autoridade. Mas só tem autoridade aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que amam verdadeiramente a palavra e não se vendem por nada. Não se vendem por nada. Para de mentir com a palavra de Deus. Um versículo desse é para se arrepender dos pecados, dos erros, aceitar Jesus. E eu faço um convite para você. Pode ser por este vídeo. Você sabia que você pode aceitar Jesus agora? Através desse vídeo você pode aceitar Jesus. Se você realmente está cansado de tudo isso e você quer uma vida nova, você fala: pastor, realmente, eu sei que não é fácil, mas eu prefiro estar com Jesus do que estar servindo esse mundo. Faça uma oração agora para Ele, finalizando o vídeo, dizendo: Senhor, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Eu te aceito na minha vida, eu quero te servir. Esteja comigo a partir de hoje. Seja o meu Senhor. Ande comigo, eu quero andar com o Senhor. Diga para Ele: eu te aceito como meu Salvador. Sabe por que eu falo isso? Porque eu não sei o dia que eu vou partir. Eu não sei. Eu já enterrei um pai, eu já enterrei uma mãe, eu já enterrei uma sobrinha de 12 anos, tirando outros familiares. Eu não sei. Você não sabe o dia que você vai partir, que o seu marido, a sua esposa, o seu filho vai partir. Pela lógica, o certo é o filho enterrar um pai, né? A minha irmã enterrou a filha. A minha irmã enterrou a filha de 12 anos. Pensa o sofrimento.
Mas quando estamos firmados na rocha, a gente tem um refrigério ali de dizer: eu fiz a minha parte, eu falei do reino, eu ensinei estar com Deus hoje. Errado estão aqueles que pensam que todo mundo que fez algo bonzinho na terra, mas era um marido ruim, era uma esposa ruim, batia nos filhos, fazia tudo que era de errado, na prostituição, nas drogas, acha porque ajudava uma instituição carente, ele está no céu. Só Deus sabe que ele está salvo, mas pela palavra é uma só. Filho de Deus é aquele que faz a vontade do Pai. Arrependam-se. Pare de pegar versículos que não condiz em você pregar sua prosperidade e você está usando para dizer: a mente vai se abrir, o caminho vão se abrir, e tudo vai mudar se você fizer essa viagem com a gente, pagar esse valor e for até o lugar X, o lugar X. Não. O mesmo Deus que habita no lugar X habita aqui também. Tem pessoas que gastam, financiam a viagem para impressionar, para dizer, para pisar naquela terra e dizer: agora eu vou ter. E não recebe nada. Mas se você se arrepender aqui, não que é errado buscar o conhecimento, fazer a viagem, não. O errado é ensinar errado. Porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e amanhã continua sendo o mesmo. A palavra dele não muda. E que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onipresente, ele está aqui agora, como ele está aí também. Ele está aqui agora, como ele está em Dubai também. Ele está aqui agora, como ele está em Israel também. Ele está aqui agora, como ele está lá na Jamaica também. Ele está aqui agora, como ele está lá no Japão também. Fica buscando só aparência. Igrejas que só querem empresários lá dentro. Deus quer o povo. Deus quer aqueles que precisam. Jesus disse: eu vim para abraçar aqueles que necessitam. Aquele que está doente, aquele que está enfermo. Aquele que não tem mais ninguém. Como ele curava leprosos, curava paralíticos, perdoava prostitutas, abraçava mercadores que faziam coisas erradas, mas se arrependeram. Jesus não fazia acepção de pessoas e pregava com firmeza. Eu prego com firmeza e não faço acepção de pessoas. Abraço você, abraço fulano e abraço fulano também, mas sempre vou dizer para qualquer um de vocês: isso que você está fazendo está errado, muda isso que tudo vai mudar. Se estiver certo, também digo, continua. E aquilo que eu estiver errado, que Deus também arranque da minha vida, porque eu quero ser luz quando Deus olhar para mim e ser luz para as pessoas. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra no seu coração. Arrependam-se dos seus erros. Voltem para Cristo. Aceitem Jesus. E deixa Deus te abençoar. Ei, igreja lotada, igreja de fachada bonita, não quer dizer que tem Jesus. Não quer dizer que tem Jesus. Como também muitas igrejas pequeninhas que fazem loucura, não quer dizer que tem Jesus. Jesus está aonde a palavra sobressai qualquer outra coisa, qualquer outro evento, qualquer outra pessoa, porque o foco, a estrela, tudo tem que ser voltado para Jesus. Então, arrependam-se. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Deus te abençoe. Um forte abraço. E de coração eu espero que a sua vida, a sua família, estejam de pé, fortalecidos e firmes na rocha. Deus te abençoe.